iremos dar continuidade. Com a permissão de Deus, iremos ver então 2 João, só tem um capítulo, então capítulo 1, nós iremos ver hoje dos versos de número 4 ao verso de número 6. Segunda João, dos versos 4 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tua palavra foi lida, Pai, e nós cremos que pela simples leitura da tua palavra, teu Santo Espírito já fala aos nossos corações. E pedimos que uma vez mais, Deus, o Senhor fale conosco, que possamos ser confrontados e confortados pelo Senhor, pelo teu Evangelho, para continuarmos caminhando a maneira que o Senhor deseja para nós, mediante a tua palavra. Isso que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero ver com você 4 Cs nesse texto. E eu digo 4 Cs porque eu tentei fazer aqui de um jeito que fique melhor para você poder memorizar ou escrever. Mas em cima desses versos, eu quero ver com você sobre a família do amor. E a gente tem falado sobre a família aqui em 2 João. Mas eu quero pensar com você que a família do amor, ela caminha na verdade. Ela continua no amor antigo, ela cumpre os mandamentos e ela copia o amor de Jesus. Então, a família do amor caminha na verdade, continua no amor antigo, cumpre os mandamentos e copia o amor de Cristo. É isso que nós vamos ver nesses versos aqui de 2 João. Eu não sei se você é uma pessoa que gosta de música. Eu venho de um berço bastante musical. Meus pais cantam, minha mãe foi regente de coral, minha mãe fez lá conservatório de piano, a minha avó tocava órgão. Então eu venho de um berço bastante musical. Meu pai já, por mais que hoje ele seja pastor, ele já teve uma época de viajar aí o Brasil cantando. Então tem bastante música na minha família, no meu sangue. Eu cresci com música, eu amo muito música. E aí, música é um mundo, não é, de diversas opções. Tem música para tudo quanto é tipo de gosto. Algumas que eu nem diria que são músicas, mas que as pessoas consideram música e a gente tem que respeitar, né? Mas houve uma época na transição da minha infância para a adolescência que tinha um rapaz que ele estava muito em alta no meio musical, que era o Charlie Brown Jr., ou o Chorão, se você já ouviu falar sobre ele. Mas em uma das suas diversas músicas, ele dizia algo muito interessante. Ele dizia o seguinte: eu amo a humanidade, o que eu não suporto são as pessoas. E essa frase, ela é sensacional. E ela tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. Ele diz: eu amo a humanidade, o que eu não suporto são as pessoas. E essa música, pelo menos essa parte da música, ela expõe, ela expressa algo muito real que está no meu e no seu coração. Porque nós amamos a ideia de amar. Falar de amor é algo muito bom. Se eu perguntar se você ama, você certamente vai dizer que ama. Mas a gente ama a ideia de amar, mas a gente não gosta muito do preço que deve ser pago para amar. E a gente ama discurso, a gente ama frases, a gente ama pessoas, a gente ama coisas. Mas quando o cheiro do pecado aparece e a gente tem que amar algumas pessoas, e às vezes você tem ali, talvez dentro de casa, ou no seu casamento, ou no relacionamento ali mais próximo, né?
quando o amor real ele é colocado em prova, quando essa convivência que exige muitas vezes renúncia e abrir mão, quando a coisa começa então a ser colocada em prova, esse negócio do amor, parece que a gente se encontra do mesmo jeito que o Chorão dizia: eu amo a humanidade, o que eu não suporto são as pessoas. E João está escrevendo aqui para mostrar, mais uma vez, se você acompanhou as exposições da primeira carta, você percebeu que, me parece, se você leu aqui comigo, talvez você pensou assim: nossa, parece que eu já ouvi esse texto. E sim, João ele vai escrever algo muito parecido na sua primeira carta. E agora ele está reforçando essa ideia. E ele está mostrando, mais uma vez, e é algo que a gente precisa falar de novo, é que a igreja não pode viver um amor abstrato, um amor fingido. E se tem algo que hoje em dia está muito latente, está muito real, muito visível, você não precisa se empenhar muito para ver igrejas vivendo um amor fingido. Um amor que ele só é vivenciado à medida que eu dou ou recebo coisas. Um amor que ele está embasado, enraizado em troca, em barganha, em dar para receber. Então, se eu recebo, eu amo. Se eu não recebo, eu não amo tanto assim. E a gente tem visto uma sociedade cada vez mais assim. O meu amor, ele tem um preço. Para eu te amar, você precisa pagar esse preço por mim. E esse preço, ele pode ser diversas coisas. Pode ser um cartão Black ilimitado. Pode ser eu poder fazer aquilo que eu quero do meu jeito. Pode ser você me ouve calado e não conversa comigo, e não me responde, e não faz nenhuma pergunta. E a gente pode correr, e na verdade nós corremos o risco de colocar um preço enganoso no amor. E o que João está nos chamando aqui é a sermos uma família enraizada no Evangelho que vive o verdadeiro amor. E não um amor fingido. E por isso que eu quero ver esses 4 Cs aí com você, não é? O primeiro deles, então, sendo que a família do amor, ela caminha na verdade. Veja aí de novo o que João fala no verso 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Veja, João ele começa com um discurso de gratidão. Fiquei sobremodo alegre. E lembra que ele está falando aqui para a igreja. A gente viu na semana passada João falando: eu estou me referindo à senhora eleita. A gente viu isso na semana passada. E essa senhora a quem João está se referindo, lá no verso 1, é a igreja, aos cristãos. E aí agora ele reforça: fiquei sobremodo alegre, fiquei feliz, fiquei grato em ter encontrado dentre os teus filhos, os filhos dessa senhora. Então, a igreja mãe e outras igrejas que estavam surgindo na época ali já de João, na era pós-apostólica ali, que a gente chama, que é logo ali da morte de João para frente. Depois que todos os apóstolos morrem, Jesus já voltou aos céus, as igrejas estão crescendo e expandindo, é o período que a gente chama da era pós-apostólica ali. Então, nesse período, é o que João já está se alegrando, de ver que a igreja está cumprindo o seu chamado. A igreja está caminhando. Por quê? Porque igrejas estão saudáveis, outras igrejas estão surgindo, por mais que elas enfrentem ali embates, e lembre-se que aqui acontecia isso, de que falsos profetas estavam tentando difamar ali a mensagem de que Jesus ele se parecia homem, não era verdadeiramente homem, e algumas ideologias tentando se infiltrar na igreja. Mas apesar de tudo isso, João está falando: eu estou feliz, eu sou grato por ver que a igreja continua se multiplicando e vocês estão lutando contra essas ideologias, lutando contra esse falso evangelho que tenta emergir na igreja, e vocês estão caminhando. E ele se alegra porque ele encontrou filhos que andam na verdade. João não está feliz aqui porque ele tem visto igrejas lotadas, igrejas com 1.000 membros, 2.000 membros. João não está feliz aqui por conta da estrutura da igreja. João ele não ressalta isso aqui no texto. Ele não diz: eu estou feliz por ver como a estrutura da igreja está bastante aconchegante, tem ar-condicionado e cadeiras para você sentar. Não, João não diz nada disso. E às vezes a gente está procurando igrejas que são assim.
O que João está dizendo é: eu fico feliz porque vocês estão caminhando na verdade. Isso é suficiente. E a palavra andar aqui, no texto grego, ela tem algo muito legal. Se você não sabe nada de grego, vou te falar uma palavra para você aprender. Chama peripatel. Pronto, você sabe uma palavra em grego. Peripatel. Pronto, você pode falar que você sabe para alguém uma palavra em grego. Mas essa palavra, que é aqui o verbo andar, ele não é simplesmente alguém aqui, como João diz, né, que andam na verdade, não é simplesmente, não é algo simples. Esse verbo, ele é carregado de uma expressão que indica um estilo de vida contínuo. Ela indica continuidade. Então João está dizendo: eu estou grato a Deus porque eu vejo que vocês estão mantendo um estilo de vida contínuo na verdade. Não é um evento, não é algo pontual, não é uma comoção geral, não é um evento emocionante, é uma trajetória. Mas note algo aqui. João fala disso, com essa gratidão, fiquei sobremodo alegre, porque vocês estão andando na verdade, mas imediatamente ele já traz de novo o chamado ao amor. E por que isso? Porque no verso 5 ele já diz: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João, imediatamente após estar alegre, ele já faz esse chamado de novo ao amor. E por quê? Por algo muito simples, por uma razão muito simples. Porque verdade sem amor vira frieza. Viver a verdade do Evangelho sem viver o amor que há embutido com o Evangelho, nós nos tornamos cristãos frios, gelados. E nós presbiterianos, já temos essa fama. E ela é uma fama muito ruim. Talvez você já ouviu a igreja sorveteriana e tantas outras, talvez, adjetivos que podem dar para dizer que nós somos frios. E eu sei que em algum âmbito dessa brincadeira que há no mundo cristão, ela não é tão genuína dado ao que falam por aí. Mas, por outro lado, é um ponto para a gente se pensar. Porque a nossa igreja, a nossa denominação, se você perguntar por aí, mesmo para quem não é presbiteriano, eles vão dizer: olha, não, a gente admira muito porque vocês estudam muita teologia, né? O ensino de vocês é um ensino muito bom, é um ensino baseado na escritura, isso é muito bom. Isso realmente é muito bom, é o que a gente está buscando. Porém, veja que todo esse conhecimento, sem amor, ele vale do quê? Eu tive um professor no seminário, e ele é pastor em São Paulo. Ele dizia algo que é uma frase que, eu não sei se é dele a frase, mas eu ouvi dele, então eu dou a menção a ele. Mas ele disse que toda teologia, todo o ensino que não me coloca de joelhos aos pés da cruz, ele é o caminho mais curto para a perdição. Toda teologia, tudo aquilo que a gente aprende, ensina aqui, constrói de conhecimento juntos acerca de Deus, de igreja, que não nos coloque aos pés da cruz, ele é o caminho mais curto, mais rápido, é o atalho para a perdição. E é o que João está trazendo aqui para nós. A verdade sem amor, ela vira frieza, mas ao mesmo tempo, somente o amor sem a verdade, sem o conhecimento, sem a construção de tudo aquilo que a Bíblia traz para nós, ele vira um mero sentimentalismo, vira uma mera explosão de emoções, que não é aquilo que a gente crê que Deus tem para nós. A gente está buscando esse equilíbrio, porque a igreja saudável, ela caminha nesses dois trilhos, a verdade e o amor. E é o que João está trazendo para mim e para você. E aí a pergunta que eu faço para você é: você não tem controle sobre aquilo que a gente está ensinando aqui na igreja, porque essa é responsabilidade minha de pensar e planejar aquilo que a gente vai ensinar e trabalhar aqui. Mas quando a gente está aprendendo e quando você leva isso para o seu dia a dia, você consegue enxergar que a sua família
Vocês caminham na verdade. Há um ensino constante, porque essa é a ideia aqui de João. Há esse andar contínuo, não somente no domingo, não somente de quinta-feira à noite no PG, mas durante a semana. Há essa caminhada na verdade e no amor. Você consegue perceber isso na sua família? E eu diria mais, o que é que revela isso? Quais são as expressões visíveis que você pode ver e falar e as pessoas podem falar se isso é realmente verdade? Isso tem acontecido? Porque veja, João vai continuar dizendo agora que a igreja ela continua nesse amor antigo no verso 5. E eu gosto muito dessa expressão de João, né? Não escrevo mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Veja, o amor não é uma invenção moderna. Amor não é um conceito que surge em determinado momento da história. Não, ele é anterior àquilo que a gente entende por cultura. É anterior àquilo que a gente chama de igreja. Ele é anterior à sua conversão, a seu primeiro amor, aí, o seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa. O conceito amor, ele não é um conceito, ele reside em alguém. Desde a eternidade. Porque ele nasce no próprio caráter de Deus. Se você voltar, a gente não precisa ler. Mas se você voltar lá para Levítico capítulo 19, no verso 18, para Deuteronômio capítulo 6, verso 5 e tantos outros textos, não só Levítico 19, 18, não só Deuteronômio 6, 5, mas a gente volta para Gênesis, a gente vê a criação, a gente vê toda essa expressão de Deus em criar, em cuidar, em sustentar, em cultivar e guardar aquilo que Deus tem feito. Tem sempre sido, desde a eternidade, a demonstração do amor de Deus, porque Deus é a própria fonte do amor. Reside nele, não é uma ideia, não é um conceito. A gente falou um pouquinho na IBD, né? A linguagem grega decidiu, então, construir 5 palavras para poder expressar o amor de 5 formas diferentes. Isso é muito legal, mas não vem deles. É algo muito mais antigo, é algo eterno falar de amor. E aí o que o João está dizendo é, isso aqui não é nada novo para você. A própria criação é um ato de amor. Se estamos aqui hoje é porque Deus, na eternidade, decidiu criar o mundo. Porque se Deus não tivesse decidido criar o mundo, nós não estaríamos aqui. Então a própria criação é um ato de amor. Deus, ele nos cria por amor. Ele nos sustenta por amor. Ele nos salvou por amor. Mas aqui entra a nossa incapacidade de amar. Porque se João está falando desse mandamento que não é novo e ele está resgatando isso, é porque ele sabia que, ao dizer para a igreja na qual ele se refere e para nós hoje, que a gente tem dificuldade de amar. Porque quando a gente volta para Deuteronômio capítulo 6, verso 5, eu quero ler só para você poder estar junto comigo aqui. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, um texto bastante conhecido. Vai dizer, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Né? Mas a gente sempre fala, né? Como então a gente deve amar? Talvez lá na IBD você já ouviu isso em algum momento da sua vida. Aí todo mundo fala, né? Todo o coração, toda a alma, toda a força. E é mesmo. Mas isso é o quê? É o início do verso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. O conceito está aqui. Precisamos amar a Deus. E quem aqui ama desse jeito, né? Será que nós amamos a Deus de todo o nosso coração? Será que nós amamos a Deus de toda a nossa alma? Será que nós amamos a Deus com toda a nossa força? Talvez tenha semanas ou dias que sim. Mas o nosso amor tem uma tendência a ser um amor frio. A gente tem uma tendência a ter um amor instável. Nós temos uma tendência a amar condicionalmente, ou seja, mediante condições. Eu só amo se. Então, eu amo a Deus. Mas se eu for ali promovido no meu trabalho, eu amo um pouquinho mais. Eu amo a Deus, mas se eu for mandado embora, eu amo um pouquinho menos. E a gente põe condições no nosso amor.
É uma tendência natural nossa. A gente vive um amor interesseiro. Isso tem que ser um cuidado, porque você fala assim, nossa, eu sou culpado por isso. Você é, eu também sou. Mas isso é normal da gente. É uma tendência natural do nosso coração. E isso é expressado não só no nosso amor a Deus. No casamento, muitas vezes é assim. Eu amo mais a minha esposa quando ela fez isso. Se ela fez a faxina que eu pedi, eu amo mais. Mas se ela fez algo diferente do que a gente combinou, eu amo menos. E a gente coloca condições e interesses no nosso amor. E é por quê? Porque nós somos assim. E veja como a gente se assemelha, e João traz isso porque ele sabe que a igreja conhece a história. João está trazendo isso de dizer que não é um amor novo, é um amor antigo, um mandamento antigo, porque nós somos muito mais parecidos com o povo de Israel do que a gente pensa. Lembra quando o povo estava cativo no Egito, iam ser libertos, e aí depois que eles são libertos, falam assim, que saudades do Egito, que saudades do cativeiro. É porque nós somos assim, amamos quando convém. E a gente reclama quando dói. Por isso que se dependesse do nosso amor, a gente estaria perdido. Mas graças a Deus que o texto continua. Não para por aí. E quando a gente volta lá para 2 João, agora no verso 6, João vai dizer o seguinte: E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis no amor. João está definindo aqui o amor comigo e com você. Porque o amor é uma ideia muito abstrata, né? A gente, para definir amor, às vezes, a gente fala assim, amor é sentimento? A igreja fala, não, amor é uma decisão. E é mesmo. Mas aqui João, ele dá passos além. João, ele mostra que, de novo, não é emoção, não é espontaneidade, não é aqui seguir o coração, isso não é amor. João está lembrando a gente aqui que amor é obediência. Quer andar na verdade e no amor? Viva segundo o Evangelho. Busque o seu conhecimento das Escrituras. Mas não só conheça, obedeça. Porque conhecer, o diabo também conhece. E conhece muito mais do que a gente, de Bíblia. Mas ele não obedece. E nunca obedecerá. Mas a gente tem agora a capacidade dada por Deus de não somente conhecer, mas obedecer. E isso é a expressão do amor. Romanos capítulo 13, verso 8 a 10 vai mostrar isso claramente para mim e para você. Não adulterar é sinônimo de amar. Não matar é sinônimo de amar. Não furtar é sinônimo de amar. Não cobiçar é sinônimo de amar. E tem todos os mandamentos que são dados a nós. Uma vez que nós obedecemos, isso é sinônimo do nosso amor a Deus. Enquanto o mundo vai dizer para você, amar é ser fiel a si mesmo. Meu corpo, minhas regras. Faz aquilo que te faz feliz. Se você está feliz é o que importa. Enquanto o mundo diz isso, a Bíblia vai dizer, amor é ser fiel à vontade de Deus. Amar de modo concreto, não abstrato. Mas amar quando custa. E às vezes o preço não vai ser tão barato. Às vezes custa caro. E quando que você ama? Reflita sobre isso. Quando que você ama? Você ama quando você precisa perdoar? Você ama quando você precisa pedir perdão? Você ama quando você precisa servir? Como que tem sido esse amor? E João ainda no verso 6 diz que esse mandamento, o resultado dele tem que ser andeis nesse
amor. E é interessante que ele vai usar a mesma expressão que você já sabe em grego, que é peripatel, que ele vai usar aqui no verso 6, ele usa no verso 4. Quando ele diz, encontrando dentre os teus filhos que andam na verdade, no verso 6 ele vai dizer que andeis no amor, ele está usando o mesmo verbo aqui, com a mesma força de expressão. Que amar aqui não é somente algo pontual, mas deve ser algo contínuo. Uma jornada de amor. Isso exige disciplina, exige prática diária. E qual é o padrão desse amor? Para a gente caminhar para o nosso final. Como é que a gente pode lidar com tudo isso? O mesmo João, que escreveu aqui para nós essa carta, ele vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 34, ele vai dizer, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Aqui João relatando palavras de Jesus. E eu acho isso fantástico, porque João está escrevendo aqui, não dou mandamento novo para vocês, mas mandamento antigo. E lá no Evangelho, ao relatar as palavras de Jesus, Jesus está dizendo, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, e que também vos ameis uns aos outros. Jesus ele é enfático aqui, no Evangelho de João, que esse novo mandamento, ele não é tão novo assim. Mas Jesus diz ser novo porque é aquilo que precisa ser renovado em nós. A ideia de amor talvez para você seja muito redundante. Talvez você olhe e fale assim, meu, estou ouvindo isso já aqui, não aguento mais ouvir isso. Mas se nós estamos ouvindo isso, é porque Deus sabe que a gente não só precisa ouvir, mas a gente precisa praticar tudo isso. Porque é aqui que mora a diferença. Amar não é algo novo, mas amar como Cristo amou é revolucionário. Se nós, como igreja, amarmos como Cristo amou, o nosso testemunho será capaz de transformar bairros, regiões, cidades, o mundo. Se nós nos empenharmos em amar como Cristo amou, a gente não consegue mensurar a diferença que isso faria. E aí nós pararíamos de ser chamados de gelados. E não nós, presbiterianos, porque essa não é uma função nossa, essa é uma função da igreja. E a igreja não é só a nossa. A igreja de Deus é muito maior do que a igreja presbiteriana. E glória a Deus por isso. Mas nós cristãos, nós precisamos nos empenhar não em amar, mas amar como Cristo amou. E a expressão do amor de Jesus ela é fantástica em toda a sua vida, em toda a sua trajetória. Jesus, sendo rei, sendo o próprio Deus, ele lavou pés de discípulos, de pessoas. Jesus, sendo rei, sendo perfeito, ele perdoa traidores. Jesus, ele restaura aqueles que são negadores de Jesus. Pedro vai negar Jesus, e não só uma vez. Jesus vai transformar a vida daquele homem. E talvez o mais maravilhoso de tudo isso, Jesus ele morre por inimigos. A gente falou um pouquinho disso também mais cedo. Pedro ele promete para Jesus, ele fala, jamais te negarei. E ele não é capaz de cumprir isso. Mas Jesus ele vira e fala assim, ó, eu vou morrer por vocês. E ele cumpre. Pedro fala, Jesus, eu estou com o Senhor. Na primeira oportunidade ele pula do barco. Jesus ele fala, eu vou até a cruz. E ele vai. Nós falhamos em amar. Mas Cristo não. Jesus ele amou perfeitamente a Deus. Jesus amou perfeitamente o próximo. Ao ponto de fazer coisas no qual ele era julgado o tempo inteiro. Curar no sábado. Curar um cego de nascença. Ir ao poço de água ao meio-dia. Conversar com uma mulher samaritana.
E não somente aquelas ações de Jesus que constrangia e escandalizava, mas Jesus ele cumpre perfeitamente a lei. E isso dava nó na cabeça dos judeus. E aí na cruz ele ama quem não merece. Ele ama os seus inimigos. Ele ama aqueles que são rebeldes. E tudo isso gera salvação e não porque nós amamos a ele, mas porque nós somos amados primeiro. E é isso que João está remexendo aqui de novo, trazendo à tona para que a gente possa se lembrar disso. Nós vimos algumas semanas atrás, em 1 João capítulo 4, verso 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sem Cristo, esse mandamento nos condenaria, porque a gente não conseguiria amar. Mas nele, todo esse mandamento ele é transformado agora, porque nós podemos amar porque ele nos amou primeiro. E esse amor ele é uma apologética viva, porque o mundo pode rejeitar toda a nossa teologia. E eles vão fazer isso o tempo inteiro. Mas o mundo não ignora uma igreja que perdoa, uma igreja que serve, uma igreja que persevera, porque isso chama a atenção. Eu me lembro quando eu era adolescente, estava em outra cidade, morava ainda em Araraquara, a gente tinha um trabalho no mês de julho com crianças, aquilo que a gente conhece hoje pela IBF, né, Escola Bíblica de Férias. E a gente tinha lá um trabalho na igreja, mas em determinado momento a gente ia para uma comunidade lá da cidade, e na região periférica da cidade, para fazer o trabalho lá. E eu me lembro que uma vez a gente foi fazer lá o trabalho, a gente conseguia a permissão com a prefeitura de usar o ginásio público que tinha lá e tudo mais, a gente montava uma estrutura legal para poder servir as crianças ali durante 4, 5 dias de uma semana. E aí eu me lembro que eu estava ali, eu era um dos meninos que ajudava ali na área das brincadeiras e tudo mais, e aí depois que a gente tinha preparado tudo, eu me lembro que eu estava conversando com um jovem que apareceu lá. Apareceu um jovem lá, pai de uma criança, provavelmente, eu não sei. Eu era adolescente, eu não fazia perguntas estratégicas, eu só jogava conversa fora. E aí, conversando com aquele homem e tudo mais, depois chega uma outra pessoa da igreja, e a gente conversa e tudo mais, beleza, e aí eu saio porque eu tinha que ir para a área das brincadeiras. E aí acabou ali o nosso trabalho, a gente guardou as coisas, tudo, e a gente estava indo embora. E aí esse rapaz estava conversando da igreja, que chegou para conversar comigo e esse jovem, depois ele veio falar comigo e falou assim, Pedro, você sabe quem que era aquele cara? Eu falei, eu não faço ideia. Ele falou assim, ele é o chefe do tráfico aqui do bairro. Eu falei, mas ele estava ali, então estava tranquilo, né? Ele falou, não, ele estava impressionado com o trabalho que a igreja estava fazendo ali. E ele queria que tivesse toda semana, se fosse possível, porque aquilo estava fazendo um bem danado para as crianças. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, o mundo pode até rejeitar a nossa teologia, as verdades do evangelho. Mas o mundo não vai ignorar um bom testemunho. Igrejas que dão um bom testemunho. Se nós servimos aqui a nossa região, aqui, o nosso bairro, a nossa localidade aqui, se nós dermos bom testemunho, eles podem até rejeitar a nossa teologia e achar que a gente é alienado e qualquer coisa do tipo. Mas eles não podem rejeitar um bom testemunho, que sempre será a porta de entrada para a gente poder pregar o evangelho. Confesso que essa semana eu estava entre idas e vindas para vários lugares aqui, levando a Ana para o trabalho, fazendo os corres do dia a dia. Todos os dias que eu passo aqui na Via Luiz Galvão, eu olho para esse mato e começa a me dar gastura, eu acho que essa é a palavra. Começa a me incomodar. E aí eu ficava pensando, falava, meu Deus, será que não tem nada que a gente pode fazer? É que eu não sei como a gente poderia começar a arrancar esse mato, mas eu comecei a pensar, eu falei, poxa, a gente podia dar um jeito, né, da Betel aqui, a gente fazer alguma coisa para pelo menos a parte da frente aqui da igreja e o que a gente conseguisse. Porque isso vai chamar a atenção. Eu estou num grupo, não sei se os irmãos sabem, eu estou num grupo no WhatsApp, aqui do nosso bairro, da Andorinhas, que tem 470 pessoas nesse grupo do WhatsApp. É o caos esse grupo. As pessoas ficam mandando mensagem o dia inteiro. Só que tem um assunto que está em alta essas últimas semanas, que é o mato alto que está incomodando. E aí eu fico nesse grupo, eu não falo nada. Eu estou nele porque alguém me colocou e eu não sei porquê, então eu fico mandando às vezes as coisas da igreja lá. Mando jiu-jitsu, artesanato, as nossas programações, eu vou lá mandando. Mas está em alta esse assunto do mato. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, o que é que a gente como igreja pode fazer?
Eu não sei se a gente consegue umas máquinas de cortar grama que a gente fazer, não sei. Mas percebe que, dentre aquilo que a gente pode fazer, nas nossas possibilidades, independente da nossa teologia que o mundo vai rejeitar, a gente pode começar expressando o nosso amor ao próximo, podendo servir com pequenas coisas. E às vezes a gente deixa oportunidades passarem. Tudo bem que aqui eu tenho pensado em algo grande, que seria cortar essa grama aqui, que tem grama para tudo quanto é lado. Mas a gente pode começar a pensar em pequenas coisas, em pequenas conversas, em pequenas atitudes, que talvez não vão mostrar para a pessoa o evangelho escancarado, mas que serão a porta de entrada para que a gente possa pegar. A gente se preocupa tanto com a nossa igreja, a gente tem que se preocupar. A gente se preocupa tanto com as pessoas da igreja, a gente deve se preocupar, são os nossos irmãos, a família, nossa família. Mas a gente não pode esquecer dos que estão lá fora. E o que João está dizendo aqui para nós isso não é novo, mas ele vai dizer ainda lá no seu evangelho, as palavras de Jesus: ameis uns aos outros. Não é ame somente a igreja. Não é ame somente a Betel. É ame uns aos outros. E esse uns aos outros é uns aos outros. Não é só quem está aqui dentro. Porque senão, queridos, o evangelho vira só uma história legal, bonita e interessante, quando nós não vivemos ele de verdade. E aí Jesus vira uma pessoa legal, um profeta interessante, uma pessoa do bem. E Deus deu a nós essa responsabilidade. Por isso, queridos, caminhe na verdade. Continue andando nesse amor antigo. Cumpra os mandamentos do Senhor. E copie o amor de Cristo, que tem sido derramado sobre nós todos os dias. Tudo isso sendo possível porque Cristo nos amou primeiro, até aquele dia, quando nós estaremos com Ele na eternidade. É assim que nós caminharemos para ser uma família do amor, uma igreja saudável, uma igreja relevante, impactante, não somente aqui nas nossas quatro paredes, mas expandindo para a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. E assim a gente vai poder continuar experimentando aquilo que Deus quer fazer, não somente em nós, mas através de nós. Por isso, a verdade e o amor caminhando juntos, é isso que Deus espera de nós. E não viva isso somente no domingo, viva isso todos os dias. Pais, maridos, é responsabilidade de vocês em casa, pastorear a família de vocês. Esposas, mães, ajudem seus maridos nessa tarefa, na criação de filhos no caminho do Senhor. Deus espera isso de nós. Ele cobrará isso de nós. Isso abrirá portas para que a gente possa alcançar vizinhos, alcançar amigos. Jovens se empenhem no trabalho, se empenhem na faculdade, nos estudos. Crianças se empenhem na escola, deem bom testemunho para os coleguinhas na escola. É assim que a gente vai avançar para a honra e para a glória do nosso Deus. É isso que Ele espera de nós. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos? Vamos orar? Vamos receber a bênção do nosso Deus, encerrando o nosso culto, e depois alguns avisos bastante rápidos. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. E Deus, pedimos que o Senhor nos livre de frases como eu amo a humanidade, o que eu não suporto são pessoas. Que o Senhor nos livre, Deus, de toda a aparência do mal, de todo mau testemunho. Porque ao sermos cristãos e termos sido alcançados por Ti, nós não estamos carregando uma imagem em nós. Nós temos a responsabilidade de ser luzeiros do Senhor, cooperadores do Senhor. Por isso, Deus, não permita que sejamos responsáveis por ferir a imagem da igreja, por ferir o evangelho. Porque a gente sabe que a igreja jamais morrerá, porque ela é sustentada pelo Senhor. Mas não permita que sejamos os responsáveis por estragar e difamar a igreja local, por difamar e estragar a igreja do Senhor aqui em Ribeirão Preto. Mas que sejamos autênticos, Senhor, que sejamos piedosos, que nós caminhemos assim como vimos hoje,
debaixo da tua verdade, mas também debaixo do amor, que é expressado em obediência, que é revelado em obediência à tua palavra. Deus, nos ajude a caminhar para o Senhor. Nos ajude a sermos relevantes e intencionais nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, Deus. Tudo isso porque o Senhor nos amou primeiro e agora a gente pode amar ao Senhor. E a gente pode também amar ao próximo, porque o Senhor nos amou. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos uma família, Pai, que caminha na verdade, que continua no amor antigo, Deus. Sermos uma igreja que cumpre os teus mandamentos e copia o amor de Jesus. Onde quer que a gente estiver, Pai. Que a gente possa sempre servir ao Senhor e ao próximo com alegria no coração, até aquele dia, quando nós vamos estar com o Senhor para todo sempre na eternidade. Mas que até lá a gente possa seguir crescendo como homens e mulheres segundo o teu coração e para a honra e glória do teu nome. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor